primeira WrestleMania aconteceu em 1985, e para que esse evento pudesse acontecer, correram-se muitos riscos, pois se o evento não fosse um sucesso estrondoso, a WWE poderia ter falido. Então os fãs foram presenteados com a WrestleMania, no qual se tornou o maior evento do ano, a Copa do Mundo do Pro Wrestling. E para os fãs, a expectativa de uma WrestleMania é semelhante ao do dia de Natal. Nesse dia muito importante, muitos fãs se reúnem para assistir o maior evento do ano. Mas infelizmente, alguns lutadores e algumas lutas não correspondem às expectativas. Tanto que os fãs preferem apagar essas lutas da memória. E hoje no nosso vídeo nós separamos os piores main events da história da WrestleMania. Hulk Hogan contra Sid Justice na WrestleMania 8. Sid Justice pode ter entrado para a história como o único lutador a participar de um main event da WrestleMania 2 vezes, e ambas essas aparições foram uma verdadeira merda. E na verdade quem deveria encerrar essa WrestleMania deveria ter sido inicialmente Hulk Hogan contra Ric Flair. Porém, devido a uma série de fatores, essa luta nunca aconteceu. Aí então o que a WWE resolveu fazer? Pegar Sid Justice e Hulk Hogan e colocar os dois para encerrar a WrestleMania 8. E no final das contas, todos nós sabemos que isso foi uma escolha horrível, já que a vitória de Randy Savage pelo título da WWF contra Ric Flair deveria ter sido facilmente o último combate da noite. Aí você para e pensa, temos aí um novo campeão sendo coroado, um novo babyface. Isso seria o suficiente para terminar a WrestleMania com todo mundo feliz, não é? Não na visão da WWE naquela época. E então quem fechou a noite foi Hulk Hogan contra Sid Justice. Uma luta que não tinha nada em jogo, não tinha razão nenhuma para acontecer, e razão nenhuma para o que o público se importasse. E a única coisa que tinha peso nessa luta era que possivelmente poderia ser a última luta da carreira de Hulk Hogan. Mas todos nós sabemos que isso não aconteceu. Agora, para piorar as coisas, como se elas já não tivessem ruins, a luta acabou em desqualificação. Você ouviu exatamente isso. A luta acabou em desqualificação. O main event da WrestleMania acabou em desqualificação. Papa Shango, também conhecido como The Godfather, ele perdeu o seu momento de entrar no ringue, pois nesse momento ele deveria causar essa desqualificação, mas ele errou o timing da entrada. Ele deveria entrar e interromper o famoso leg drop, o golpe assinatura de Hulk Hogan contra Sid Justice, e causar a desqualificação. Mas aí no momento que Hulk Hogan acertou o leg drop, Sid Justice ele saiu, uma coisa que não deveria ter acontecido. No momento que Papa Shango chegou no ringue já era tarde demais, e Hogan acabou prevalecendo por desqualificação, e The Ultimate Warrior fez o tão esperado retorno para a WWE. The Miz contra John Cena, WrestleMania 27. Também conhecido como Main Event do Rock, foi parar na WrestleMania. Nem a entrada de John Cena e nem a entrada de The Miz com aquela música You Can Hate Me Now conseguiram salvar esse Main Event. E bom, como todos devem saber, The Miz sofreu uma concussão durante essa luta, e foi no momento que ambos os lutadores caíram ali por cima da barricada, fazendo com que ele batesse a cabeça fortemente no chão. E então que o árbitro abriu uma contagem, e a luta terminou com uma contagem dupla para fora do ringue, fazendo o público ficar puto e vaiar do início ao fim. E então The Rock, que era o anfitrião convidado para a WrestleMania daquele ano, entrou no ringue e reiniciou a luta. Cena esteve perto de reconquistar o seu título da WWE. No entanto, The Rock acabou acertando Cena com o Rock Bottom, fazendo The Miz reter o cinturão e The Rock plantar aquela semente entre a rivalidade de The Rock e John Cena para a WrestleMania do ano seguinte. Ou seja, você gastou um main event de uma WrestleMania, o público pagou pelo ingresso para assistir aquela WrestleMania para poder começar a storyline do próximo main event da WrestleMania do ano seguinte. Parabéns, WWE, parabéns! Triple H contra Randy Orton na WrestleMania 25. Triple H contra Randy Orton tiveram uma tarefa nada invejável ao tentar superar o clássico e, na minha opinião, a melhor luta de todos os tempos em uma WrestleMania, Undertaker contra Shawn Michaels.
Triple H defendeu seu título da WWE no Main Event da WrestleMania 25, e ele não queria nada além do que infligir dor a Randy Orton. E infelizmente os fãs já estavam exaustos devido ao super clássico entre Undertaker e Shawn Michaels e mal se interessaram pela luta entre Triple H e Randy Orton. E mesmo depois de Triple H ter invadido a casa de Randy Orton ter simplesmente beijado Stephanie McMahon e chutado a cara de Vince McMahon, a WWE fez o quê? Se Triple H fosse desqualificado na luta, ele perderia o cinturão para Orton. E essa luta foi a primeira vez que o Randy Orton estava no Main Event, e Triple H era a 6ª vez em 10 anos. Inicialmente todos achavam que Randy Orton iria vencer. Ele tinha vencido o Royal Rumble e foi disputar contra Triple H o campeonato da WWE. Mas no final nós vimos Triple H vencendo com o pedigree de uma forma limpa e totalmente desinteressante para os fãs. Hulk Hogan contra Sergeant Slaughter na WrestleMania 7. Embora esse card da WrestleMania 7 estivesse repleta de talentos, ela foi amplamente considerada uma das piores WrestleManias de todos os tempos devido à falta de lutas significativas. E apesar de ter sido uma WrestleMania ruim, tivemos o icônico confronto entre The Ultimate Warrior contra Randy Savage. O main event dessa WrestleMania foi entre Hulk Hogan contra Sergeant Slaughter pelo título da WWE. E apesar da storyline ter sido decente, a luta em si ela não foi boa, foi muito pelo contrário, foi muito chata e sem graça. Sergeant Slaughter estava sendo muito odiado naquela época, já que ele passou de herói americano a simpatizante do Iraque em meio à guerra do Golfo Pérsico. Slaughter costumava dizer coisas depreciativas sobre os Estados Unidos, e dizia-se que ele profanou a bandeira americana, embora isso nunca tivesse sido realmente mostrado. E nessa luta Hulk Hogan sangrou profundamente depois que Slaughter o acertou na cabeça com uma cadeira de aço. No entanto, o resultado nunca esteve em dúvida, e Hulk Hogan foi mais uma vez um homem por cima, saindo como campeão da WWE. Undertaker contra Psycho Sid, WrestleMania 13. Todo mundo sabe que Undertaker teve os melhores combates da história da WrestleMania, mas a sua luta contra Psycho Sid na WrestleMania 13 certamente não foi uma delas. Porém, essa WrestleMania foi conhecida porque tivemos uma submission match entre Bret Hart contra Stone Cold Steve Austin. E foi nessa luta onde vimos Bret Hart virando heel e Stone Cold Steve Austin virando face, e essencialmente catapultou a WWE para a Attitude Era. E por conta disso, Undertaker contra Psycho Sid não poderia ter a mínima chance em bater de frente com essa luta, e que no final acabou sendo uma luta terrivelmente medíocre. Agora, pode-se argumentar que a preparação para o main event da WrestleMania 13 foi um dos piores de todos os tempos. Sid tinha derrotado Bret Hart pelo título em um episódio do Raw, e Undertaker prontamente foi nomeado o number one contender pelo título. Bret Hart acabou interferindo na luta em um determinado momento, e isso deu uma vantagem a Undertaker para que ele acertasse um Tombstone. E não me leve a mal, foi legal ver o Undertaker pousando com aquele título no final da WrestleMania, mas a luta foi longe, mas muito longe de ter sido boa. Triple H contra Roman Reigns na WrestleMania 32. Essa foi uma luta entre Triple H e Roman Reigns pelo título da WWE no main event da WrestleMania 32, que ninguém queria ver, simplesmente ninguém pediu para ver isso. Triple H tinha vencido o Royal Rumble daquele ano para conquistar o título da WWE que estava em jogo, e foi até a WrestleMania para enfrentar Roman Reigns, no qual todo mundo sabia que ele iria vencer o cinturão. E para quem viu, foi aquela luta típica de Triple H tendo na WrestleMania, que é uma luta longa e longa pra caramba. E aquilo, não teve nada de especial na luta e os fãs estavam já de saco cheio, doidos para poder ver o final. E inclusive tivemos muitos, mas muitos fãs vaiando do início ao fim, já que muitos desses fãs não queriam ver Roman Reigns conquistando o título da WWE mais uma vez. No final nós vimos Triple H errando uma marretada em Roman Reigns, no qual ele aproveitou e acertou o Triple H com uma Spear, vencendo o combate e mais uma vez o título da WWE. E para a alegria, entre aspas, dos fãs que estavam no estádio naquela noite. Lawrence Taylor contra Bam Bam Bigelow na WrestleMania 11. A WWE nunca teve vergonha em chamar estrelas de outros esportes
ou outras organizações para participar dos seus maiores eventos, e nem da WrestleMania. Mas em 1995, na WrestleMania 11, o tempero ainda foi muito mais forte. É então que a WWE resolve recrutar o ex-linebacker dos New York Giants, Lawrence Taylor, para o seu main event da WrestleMania 11 contra Bam Bam Bigelow. E na época foi considerado um movimento bastante inteligente. Bem, na época. Porém, isso não se refletiu nas vendas do pay-per-view, que foram extremamente fracas. E o resto do card não foi suficientemente bom para compensar o evento principal de baixa qualidade. Lawrence Taylor acabou enfrentando um homem incrivelmente talentoso e habilidoso na época, que era Bam Bam Bigelow. Bigelow se envolveu com Taylor no Royal Rumble, o que levou ao início para uma luta na WrestleMania. E por mais que todos nós gostássemos de Bam Bam Bigelow, ele não era o cara certo para participar do main event da WrestleMania. E por isso, simplesmente ninguém se importava em vê-lo nesse papel. E apesar dele ter transformado Taylor parecer razoável na luta, ela simplesmente não foi digna do main event da WrestleMania. No final, nós vimos Lawrence Taylor vencendo, mandando todos para casa felizes. Mas mesmo assim, a WrestleMania 11 pode ser considerada uma das piores de todos os tempos. Isso não inteiramente por culpa de Taylor ou Bam Bam Bigelow, pois eles fizeram o melhor que eles puderam, mas também não ajudaram em nada. Brock Lesnar contra Roman Reigns na WrestleMania 34. E bom, quando a gente insiste em tentar alguma coisa que claramente não está dando certo, o tiro pode sair pela culatra e pode se transformar numa coisa ruim. E tanto o Roman Reigns quanto o Brock Lesnar descobriram isso da maneira mais difícil em 2018 na WrestleMania 34, do qual eles fizeram um dos piores main events da história da WrestleMania em quase 4 décadas. Lesnar assumiu grande parte da ofensiva, deixando Reigns sofrer os golpes, apanhando, sem muitos pontos de esperança ou retornos de babyface para poder construir o drama da luta. Fora que houve uma necessidade incessante dos dois lançarem o mesmo ou dois movimentos um do outro repetidamente, até que esses mesmos movimentos perdessem total significado após ambos saírem no pin todas as vezes. E bom, a luta não poderia ter sido pior em Nova Orleans. E é claro que Lesnar ficou frustrado com o que aconteceu na luta e atravessou a cortina ali do Gorilla Position e pegou o título universal e jogou diretamente na cara de Vince McMahon. E aquilo, ela não foi boa, ela foi um verdadeiro desastre, uma verdadeira mancha na carreira de ambos os lutadores. Fora que os fãs já estavam exaustos depois de um longo show, e o que lhes foi apresentado em uma luta considerada a maior do ano foi abaixo da média. Undertaker contra Roman Reigns na WrestleMania 33. A luta entre Roman Reigns e Undertaker na WrestleMania 33 foi um confronto de duas gerações. Roman Reigns estava sendo preparado para se tornar a próxima grande estrela da WWE. Porém, Undertaker estava longe de estar 100%, o que acabou tornando a luta numa catástrofe. E foi aquela época que os fãs detestaram aquela ideia de enfiarem o Roman Reigns por nossa goela abaixo. E foi por isso que nessa luta ele recebeu uma chuva de vaias. E é aquilo, Undertaker não deveria estar no ringue contra um jovem talento que ainda estava tentando merecer a aceitação do público. E foi algo que Undertaker admitiu no seu próprio documentário The Last Ride. E infelizmente, as lesões e a idade o atrasaram no ringue, resultando em inúmeros pontos desconexos e um mau timing. E para quem viu a luta, lembra que ele não conseguiu acompanhar Roman Reigns, algo que acabou sendo uma exibição desconfortável tanto para os fãs presentes quanto pelas pessoas que assistiam ao redor do mundo. A luta simplesmente não foi boa, e certamente não foi uma luta que Undertaker queria dar para Roman Reigns, nem foi aquela que ele merecia. E considerando tudo o que aconteceu depois, com ele deixando todo o seu equipamento no ringue, foi um gesto simbólico da sua última luta. Felizmente, a história sobre Roman Reigns nos diz que tudo acabou ficando bem, com ele se encontrando no seu personagem. E Undertaker acabaria tendo a sua despedida em uma outra WrestleMania condizente com a sua carreira lendária. Yokozuna contra Bret Hart na WrestleMania 9. Não deveria ser surpresa que o pior main event da história da WrestleMania de todos os tempos seja o único que não foi anunciado com antecedência.
Depois de vencer o Royal Rumble em 1993, Yokozuna ganhou o direito de enfrentar Bret Hart pelo título da WWE na WrestleMania 9. E Yokozuna acabou vencendo a luta contra Bret Hart e conquistou o cinturão, mas logo em seguida apareceu Hulk Hogan. Naquele mesmo momento, Yokozuna e Mr. Fuji desafiaram Hogan pelo título recém-conquistado por algum motivo muito, mas muito estranho, levando ao 5º reinado de Hulk Hogan como campeão da WWE. E bom, a luta em si não é tão insuportável quanto algumas lutas dessa lista, pois ela durou apenas 22 segundos. E é aquilo, ao invés de deixar o Yokozuna ter o seu momento como campeão, Hulk Hogan sentiu a necessidade de meter o seu nariz onde não era chamado no Main Event da WrestleMania. E Hogan foi o Main Eventer de outras várias WrestleManias que antecederam essa, então ele provavelmente percebeu que tinha direito ao Main Event principal dessa WrestleMania, embora não fizesse nenhum sentido. A afirmação de Hogan era que a WrestleMania deveria terminar com um momento feliz, mas é claro que os seus motivos eram egoístas. E bom, apesar da luta entre Bret Hart e Yokozuna não ter sido uma das melhores, poderia ter existido uma outra maneira de encerrar o show. Mas como Hulk Hogan era uma pessoa extremamente difícil de se trabalhar, foi isso que a gente acabou recebendo. Um main event meia boca e um final de WrestleMania pior ainda. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!